eu entregar. E naquele dia, no sábado, eu tinha saído para trabalhar, as pessoas sabem que eu rodo de Uber, eu tinha saído para trabalhar, e eu falei para Elisa, hoje eu preciso fazer R$ 500 para a gente pagar a nossa despesa. Eu preciso fazer R$ 500. E eu falei, eu acho que hoje eu vou maratonar. Porque quando eu comecei em 2016, eu conseguia fazer isso. A gente vai vendo que a idade vai chegando e a gente não consegue fazer isso. Eu começava por volta de 8 horas e ia até 8 horas da manhã do outro dia seguinte. E eu falei para ele, hoje eu preciso maratonar, porque eu preciso fazer R$ 500 para a gente pagar uma despesa na segunda-feira, o nosso cartão. E aí, o que acontece? Só que quando chegou 2h30 da manhã, o corpo já não aguentava mais. Já não aguentava mais, eu já não tinha mais força para trabalhar. E eu falei, eu vou para casa, não estou aguentando mais. Aí eu peguei uma última viagem e cheguei em casa quase 4 horas da manhã daquele dia. E aí eu cheguei em casa, e aí eu olhei atrás, no banco de trás, tinha uma mala atrás. Alguém esqueceu uma mala dentro do carro. E aí eu peguei aquela mala e eu falei, Elisa, olha, esqueceram dentro do carro. Tem uma malazinha dentro do carro, esqueceram uma mala dentro do carro. Ela, o que é isso, amor? Não sei, vamos abrir para ver. Aí eu abri, tinha um aparelho dentro daquela mala. Aí eu fui pesquisar no Mercado Livre o que era aquilo, no Google, e aí descobri o que era. Fui para o Mercado Livre ver o preço daquilo. Aquilo custava R$ 4.000. Até comentei com alguns irmãos da igreja, falei, cara, alguém esqueceu algo dentro do meu carro que custa R$ 4.000. Aí o irmão falou assim, o que você vai fazer com isso? Você pode vender e ir para o restaurante jantar hoje, rapaz. Aí eu falei, não, está repreendido em nome de Jesus. Isso tem dono. E aí não chegava mensagem nenhuma de ninguém para descobrir de quem era aquele objeto. Eu e Elisa passamos o domingo todo tentando descobrir de quem era. Finalmente, nós conseguimos, porque nós ligamos o aparelho da pessoa e era um retroprojetor, que era um telão, irmão, que parecia de LED, gigantesco, que lá estava ele online, lá, ele estava lá online naquele aparelho dele. Aí conseguimos descobrir quem ele é. E aí pegamos o telefone dele e eu liguei para ele. E falei, aí quando Elisa que ligou, vindo para a igreja, Elisa ligou para ele, aí ela falou assim, o senhor esqueceu, é o senhor que é fulano de tal? Aí ele, sim, sou eu mesmo. Aí ele falou, se o senhor esqueceu, ele falou, eu falei para o meu filho, que quando eu olhei para aquele motorista, eu falei assim, meu filho, porque meu filho ficou responsável para guardar aquele aparelho, era um menininho pequenininho. Meu filho está sem dormir, ele está triste porque ele se sente responsável de ter perdido um aparelho que custa R$ 4.000. Mas eu falei para ele, meu filho, fica tranquilo, porque quando eu olhei para aquele motorista, eu vi honestidade naquele motorista, eu vi aquele motorista como uma pessoa íntegra, fica tranquilo que ele vai fazer contato conosco. E ele falou assim, você é um anjo do Senhor. Não, aí quando eu fui, eu falei assim, então vou fazer o seguinte, eu vou marcar amanhã para entregar para o Senhor. Quando eu vim para o culto, Elisa falou assim, amor, vamos ligar e vamos marcar logo com ele para entregar isso logo hoje para ele. Aí liguei para ele e falei assim, posso te entregar isso hoje para você? Aí ele, posso, vou ficar muito feliz se você vir aqui. Aí ele deu o endereço dele, aí eu lembrei, aí consegui lembrar onde que era, porque eu lembro dos passageiros. Aí Elisa falou, meu Deus, ó, é de luxo o apartamento dele, né? E aí, quando eu entreguei ele falou assim, meu amigo, vou dizer uma coisa para você, isso aqui para mim não é a questão disso aqui. Isso aqui para mim não tem valor nenhum, mas foi a questão do meu filho, o sentimento que meu filho está de culpa porque ele ter perdido esse aparelho. E você abençoou a minha vida hoje, e hoje meu filho está muito alegre e feliz. Ele falou assim, você verdadeiramente é uma pessoa abençoada, você é um homem íntegro. E ele falou assim, eu queria te recompensar. Você aceita? Aí eu falei assim, aceita. Ele, você quer que eu te recompense pelo aplicativo ou pelo Pix? Aí eu falei, pelo Pix, tá bom então. Depois eu faço o Pix para você. Aí eu desci, fui embora, falei, Elisa, aí ele falou assim, ele falou que ele vai recompensar com o Pix, mas eu não fiz isso para receber nada. E aí fomos para São Francisco. Quando chego lá em São Francisco, aí toca no meu celular. Eu tinha feito no sábado R$ 250. Faltava R$ 250 para completar os R$ 500. O rapaz fez exatamente aquilo que eu pedi a Deus. Ele fez R$ 250 de Pix. Completou os R$ 500 e, acima de tudo, ele deixou uma mensagem, que eu até trouxe aqui para a igreja, que ele deixou para a mensagem, a gente estava até lá, Eliane está de prova, que estava com a gente, né, Eliane Preto lá, e aí ele mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, senhor Ricardo, eu tenho certeza que você teria esse gesto independente de qualquer coisa. Como ele viu a integridade, mas espero que esse crédito faça seu dia e de sua família melhor. Parabéns pela integridade
e que Deus siga abençoando a sua vida. Ele nem sabia que eu era crente, mas a presença do Espírito Santo de Deus, foi o que o pastor falou, né, quando ele estava aqui ministrando, que a sua profissão seja um diferencial perante as pessoas. Se você trabalha com público, seja o melhor para esse público. E Elisa sabe disso, as pessoas sabem como meu carro anda. E aí tem pessoas que falam assim, a Uber paga muito pouco, eu vou trabalhar de qualquer maneira, trabalha de chinelo, de camiseta, mas eu quando saio, eu limpo todo dia meu carro, ele fica cheirosinho, eu me arrumo, me visto digno para receber. Não importa se pagar pouco ou se pagar muito, eu trato os meus passageiros da mesma forma que qualquer um, tanto do rico quanto do pobre. A mesma coisa, eu sempre trabalho, como o pastor falou, dignamente, porque se você quer receber de Deus, você precisa ser tão fiel no pouco quanto no muito. Todas as portas que abrem, é Deus que abre para nós. Não importa da forma que seja. E naquele dia, eu vi verdadeiramente que eu estava completamente entendendo. Será que foi esse tipo de mensagem que eu precisava ministrar para a igreja? Será que eu não teria que trazer uma mensagem de Deus vai enriquecer? Eu falei sobre a grandeza de Deus, a maior riqueza que nós precisamos ter para a nossa vida, para finalizar aquela semana a semana da prosperidade, da riqueza, das finanças. Tinha que apresentar quem era o autor da riqueza e apresentar como a gente precisa adorar a esse Deus e ver a grandeza que Ele é, conhecer a sua profundidade, a sua riqueza e todas essas coisas. E aí Deus me abençoou naquele dia, e aí eu quero dizer para vocês que tudo que nós fazemos de cima desse altar, fazemos em prol para que a sua vida seja melhor, para que você saia daqui refletindo e crescendo e prosperando cada vez mais no Senhor, porque Deus tem tantas coisas boas para fazer na nossa vida. Então acredite nisso. Ninguém sobe aqui no altar para contar história e para fazer, jogar conversa fiada daqui de cima, não. Aqui a gente pega a palavra de Deus para que a vida de vocês mudem e que transformem. E o texto de hoje, que nós estamos começando essa semana, fala a respeito dessa questão de Efésios, no capítulo de número 6, que fala das armaduras que nós precisamos ter. E Efésio é uma das várias cartas que Paulo escreve quando estava prisioneiro em Roma. Era uma carta que muitos consideravam como uma carta circular. O que é isso? É uma carta que ela não era especificamente direcionada à igreja de Éfeso. Era uma carta que era direcionada para todas as igrejas, como para os dias de hoje. Por quê? Porque o apóstolo Paulo trata essa carta desde o primeiro capítulo até o 6º capítulo, tratando num primeiro momento, que a transformação de que Jesus Cristo faz na vida daquele que nele crê. Quando Paulo fala a respeito dessa carta, ele fala que Cristo te chamou para uma nova vida. Cristo agora te chamou para transformar e te mudar e para te formar uma nova pessoa, um novo ser, um novo homem, transformada pelas riquezas que Deus derramou sobre a nossa vida. Ele vai falar de uma forma de excelência sobre a Trindade, sobre as pessoas, sobre essas 3 pessoas que habitam em nossa vida hoje. O Deus Pai que projetou todas essas coisas, que criou todas essas coisas e enviou o seu Filho amado para que eu e você nele tivéssemos vida eterna. E ele vai falar depois a respeito de Jesus Cristo, que pagou pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados, e não há mais pecado nenhum que é naqueles que creem em Cristo Jesus. E depois ele vai falar a respeito do Espírito Santo, que nos mantém firme e que nos sela com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção, para que quando Cristo chegar a esse plano terreno, nos resgata para o plano celestial, para vivermos eternamente com Ele. Então, num primeiro momento, o apóstolo Paulo ele vai trabalhando com essa ideia de mostrar a presença de Jesus Cristo, como que nós precisamos viver agora uma nova vida. Quando, no primeiro momento, ele quer trabalhar o Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo, transformando o ser humano, mudando o ser humano e fazendo que nós hoje olhamos uma nova esperança de vida, e que não há mais opositores, que não há mais as trevas que vai nos impedir, não há mais Satanás que vai nos impedir, não há mais o inimigo que vai colocar barreiras sobre a tua vida, porque da mesma forma Paulo vai falar que Cristo, lá em Romanos, ele era o último Adão. Ele vai à representação desse Adão que, num primeiro momento, não conseguiu vencer as trevas, ele não conseguiu vencer as astúcias do inimigo e cedeu. E o lugar que eu e você deveríamos estar
que era no jardim do Éden, ele foi fechado. Deus expulsou o homem de lá por causa do pecado, e assim ele fechou o jardim do Éden. E nós fomos lançados nesse mundo que foi entregue às trevas, entregue a Satanás, e nós vivemos uma vida o tempo todo sendo oprimida. Mas quando esse último Adão, que é Cristo, veio a essa terra e morreu por nós, aquilo que representava o jardim do Éden, que está representado no túmulo de Jesus,